Nesta primeira videoaula sobre psicanálise, apresentaremos os conceitos básicos desenvolvidos por Sigmund Freud. Freud teve um grande impacto na sociedade do século XX devido à sua teoria psicanalítica. Falaremos sobre os conceitos de consciência, inconsciente, pulsão de vida e pulsão de morte. Freud nasceu em 1856, na região da Morávia, uma parte da antiga República Tcheca, e aos 4 anos de idade foi com a família para Viena, Áustria, até 1938. Dedicou-se ao estudo da medicina e, em especial, a neurologia. Devido à perseguição dos nazistas, foi para Londres, na Inglaterra, e faleceu em 23 de setembro de 1939, deixando uma vasta obra. Nossos processos mentais ocorrem de forma encadeada devido às diversas associações. Nossos pensamentos, sentimentos e lembranças estão sempre associados a elos ocultos que derivam das semelhanças e da contiguidade, ou seja, que ocorreram antes, e muitos estão ligados ao nosso inconsciente. A vida mental ocorre de forma contínua, como uma estrada, mesmo quando não consideramos que pensamentos e sentimentos não estejam ligados. O consciente é a parte da mente que estamos cientes, a parte que entramos em contato com o mundo externo e interno. Está ligada ao sistema perceptivo. A consciência para Freud é a parte da nossa estrutura psíquica que lida com todas as informações que estamos cientes em um dado momento. Como agora que seu nível de atenção está voltada para este vídeo. Estabelecer relações e informações novas e antigas sobre o assunto que estamos apresentando, por exemplo. Além de verificar se o som está em volume adequado, se a imagem está nítida e etc. É a parte da mente que é intencional. Entretanto, nossas tomadas de decisões são influenciadas também pelo nosso inconsciente, que muitas vezes não percebemos. No capítulo 7 de Interpretações dos Sonhos, Freud apresenta o aparelho psíquico e o modelo topográfico, que são separados pelo processo de censura. Freud utiliza o exemplo do iceberg, desenvolvido por Fechner, para demonstrar que a consciência é apenas uma pequena parcela da nossa vasta estrutura mental. Neste modelo, temos ainda termos como o pré-consciente e o inconsciente. Freud, em sua teoria, apresenta 2 aspectos relativos ao inconsciente. O primeiro é que no inconsciente estão informações que nunca foram conscientes, ou ainda informações que foram retidas da consciência pelo processo de censura, ou que foram reprimidas, pois geram ansiedade à consciência, como as lembranças traumáticas. Este material inconsciente influencia diretamente a vida mental, nosso pensamento e comportamento. Nosso pensamento está diretamente associado a fatores inconscientes, criando elo entre eles, inclusive de nossos sentimentos. Quando você pensa ou sente, apesar de às vezes não termos muita clareza, eles estão associados aos processos inconscientes. O pré-consciente é aquela parte que está imediatamente abaixo da consciência e é mais fácil de acessá-la. São memórias que não foram atualizadas ou conteúdo que fogem das nossas percepções, como o que comemos no almoço, o que assistimos na televisão pela manhã
e etc., mas que podem ser acessadas pela consciência. Freud apresenta, então, um aparelho psíquico dividido em 3 partes: a consciência, a parte mais periférica, que nos coloca em contato com o ambiente externo e interno, o pré-consciente, a parte posterior da consciência, mais facilmente acessível, e o inconsciente, a parte mais submersa do aparelho, onde ficam os materiais recalcados pela censura e repressão. Freud, ao dividir o aparelho psíquico, diz que tem uma força impulsionadora que nos move. Ele chama essa força de pulsão. Algumas traduções utilizam os termos instinto, impulso e pulsão como sinônimos. Neste vídeo, usaremos o termo pulsão para ficar de acordo com a tradução do alemão. Sigmund Freud descreve a pulsão como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante psíquico dos estímulos que se originam no corpo. Em sua obra, o autor refere-se a 4 aspectos fundamentais. O primeiro é a fonte. A fonte é o processo somático que ocorre em um órgão ou parte do corpo e cujo estímulo é representado na vida mental por uma pulsão. A finalidade ou objetivo. A finalidade da pulsão é sempre a satisfação, sendo que a satisfação é definida como a redução da tensão provocada pela pressão. Freud fala que as pulsões podem ser inibidas em sua finalidade, mas, mesmo nesses mecanismos, há uma satisfação substitutiva parcial. A pressão é o fator motor da pulsão, a quantidade de força ou exigência do trabalho que ela representa. E, por último, o objeto. O objeto é o caminho através do qual a pulsão é capaz de atingir sua finalidade. É o que há de mais variável em uma pulsão. Vamos fazer uma analogia com a fome. A fome tem uma fonte, que é a necessidade de nutrientes. Tem uma finalidade, repor os nutrientes para manter o organismo em seu pleno funcionamento. A pressão é a quantidade de energia que a pessoa emprega para satisfazer a sua fome. Isso depende da intensidade e da urgência da fome. O objeto é relativo aos aspectos comportamentais e às escolhas que o sujeito irá fazer para satisfazer a sua fome. Ir até a geladeira e escolher aquilo que lhe trará maior satisfação. Nesse âmbito, Freud nos fala que a pulsão está muito mais associada aos nossos desejos do que às nossas necessidades. Mas vamos lembrar, a fome é uma necessidade orgânica, já a pulsão é um processo psíquico. Freud dividiu a pulsão em 2 tipos: pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer, ou seja, a satisfação, que pode ser direcionadas para a criação de projetos, para o trabalho, o lazer e etc. A pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz ao isolamento, à estagnação e ao comportamento de destruição e morte. Essas pulsões estão sempre presentes em todos nós, em uma relação de conflito constante, e nossas ações são resultantes destas combinações. Em sua teoria, Freud aponta 2 termos de extrema importância: o desejo e a libido. Em psicanálise,
O desejo tem relação com o objeto faltante. Necessariamente, há uma experiência de satisfação primeira que nunca iremos retornar. Por não podermos retornar, buscamos saciá-los nos investimentos e na procura de objetos que poderão, em parte, nos satisfazer. Nesse caso, a energia que nos move em busca destes objetos. Freud a chama de libido. Libido vem do latim, significando anseio ou desejo. É caracterizada como a energia aproveitável para as pulsões. A energia da pulsão da morte também é especificada por Freud, entretanto, não lhe deu um nome.